Boa noite. Boa noite. Ministro Teori Zavascki do STF manda soltar 12 detidos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. A decisão beneficia o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Moradores do Jardim Vila Carrão, na periferia da Zona Leste, sofrem com a falta de médicos na UBS. 6 feridos e explosão de academia no ABC permanecem internados. 2 pessoas morreram no acidente. 10ª edição da Virada Cultural é marcada pela violência. A Prefeitura ainda retira gelo acumulado nas ruas do bairro da Aclimação após chuva de granizo. Meses, moradores do Jardim Vila Carrão, na zona leste da capital, sofrem com a falta de médicos na unidade básica de saúde do bairro. Alguns não conseguem sequer remédios para as doenças crônicas. Dona Celina fez o exame de ultrassonografia na mão esquerda em novembro do ano passado, mas até hoje não conseguiu mostrar o resultado para um médico. E eu estou com o exame aqui, não sei se eu tenho alguma coisa grave, porque deu suspeita de tumor. Então eu estou preocupada, mas não tem médico. Aí eles mandam para outro posto mais próximo, você chega lá, às vezes eles não querem atender porque você não é do bairro, eles alegam isso, não, você não pertence a esse posto. E outras vezes eles falam que não tem médico também. A reclamação é geral. A mãe de Dona Sueli, por exemplo, deveria passar por consultas rotineiras a cada 3 meses. Aí eles falam que não tem médico, que tem que ficar na espera e eu ir passando de vez em quando para ver se o médico vai vir. Esta é a unidade de saúde que os moradores procuram quando precisam de atendimento médico. Mas passar por este portão não significa que ela terá o seu problema de saúde resolvido. A UBS fica no Jardim Vila Carrão, na zona leste da capital. E segundo os moradores, além da falta de médicos, o posto também não tem remédios. José não conseguiu o medicamento que precisava. Eu estou com a receita aqui, não tem remédio. Está em falta, olha. Um remédio bobo, mas está em falta. Quem puder, compra na farmácia. Quem não pode, tem que ficar assim mesmo. Nossa equipe foi impedida de entrar na UBS. Sem gravar entrevista, uma das funcionárias confirmou a falta de médicos. Só não soube dizer o porquê. Para os moradores, os médicos não aceitam trabalhar na unidade por insegurança, porque o bairro seria violento. Eles alegam por causa do lugar que é perigoso, entendeu? Por isso que não vem médico. Quando vem médico, fica 2, 3 meses e vai embora. Não tem médico que para, nenhum médico para. Só tem essa pediatra que faz muito tempo que ela está lá, somente essa pediatra. Os moradores fizeram até um abaixo-assinado. Mais de 3.000 assinaturas foram recolhidas. O documento já foi entregue à prefeitura. Lá tem algum médico hoje? Olha, nós temos um outro médico lá. Porém, o que falta aqui é o clínico geral. Hoje o posto está vazio. É o único UBS aqui em São Paulo que está vazio. Por quê? Porque não tem um clínico. Se não tem, eles nem perdem mais tempo em vir aqui. Cansada de esperar por atendimento, Dona Juliette conseguiu uma saída. Para não ficar sem médico, né, eu paguei com uma associação que é uma associação cristã, né? Ela facilita para a gente, né, R$50 por mês eu pago. E eu tenho que pegar meus remédios, então lá eu pego lá, receita. Preciso de receita controlada, eu tomo remédio para a cabeça, para depressão. E outros remédios que eu preciso, assim, eu compro também, tem que comprar. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade básica de saúde do Jardim Vila Carrão, mostrada na reportagem agora, tem atualmente 4 médicos, 2 ginecologistas e 2 pediatras. O clínico geral, que atendida a UBS, pediu desligamento em abril e por isso os pacientes estão sendo encaminhados para outros postos até que a vaga seja novamente preenchida. A 10ª edição da Virada Cultural teve atrações para todos os públicos, mas foi marcada pela violência. Segundo a PM, foram realizadas mais de 13.000 abordagens durante o evento. Pelo menos 100 pessoas foram detidas durante a madrugada suspeitas de cometer crimes. 80 pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa. Os casos mais graves são de 5 pessoas baleadas e 2 esfaqueadas. 2.700 policiais fizeram a segurança da Virada Cultural, que apesar dos casos de violência, contou com várias atrações nacionais e internacionais. Entre
entre as 6 da tarde de sábado e as 6 da tarde de domingo. O prefeito Fernando Haddad afirmou que a violência não acabará com o evento. Família é mantida refém por 2 horas e meia dentro de casa no bairro do Tremembé, que fica na zona norte de São Paulo. Por volta das 7 da manhã, 2 assaltantes armados invadiram o imóvel, que fica na rua José dos Santos Castro. Mas os vizinhos perceberam toda a movimentação suspeita e chamaram a polícia. E com a chegada dos PMs e sem terem como escapar, os bandidos decidiram manter a família refém. As vítimas eram um casal e a filha, uma adolescente. Depois das negociações com o grupo de ações táticas especiais, a dupla se rendeu e foi presa. Ninguém ficou ferido. 6 dos 9 feridos em explosão de academia no ABC Paulista permanecem internados. A explosão aconteceu no sábado na Academia Tem Esportes, em São Bernardo do Campo. A principal hipótese é que um vazamento de gás tenha causado a tragédia, que matou 2 pessoas, uma professora de natação que trabalhava no momento do incidente e um torneiro mecânico que morava atrás do estabelecimento. A academia e mais 4 imóveis permanecem interditados pela Defesa Civil. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o alvará da academia estava em dia. A polícia vai apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente. E começou a funcionar hoje o bilhete único diário. O cartão permite viagens ilimitadas em um período de 24 horas. Essa opção é indicada para quem precisa usar o transporte público por apenas um dia. A nova modalidade é recomendada para turistas. Para usar apenas um tipo de transporte, o bilhete custará R$10. A versão integrada, que permite andar de ônibus, metrô ou trem, custará R$16. A cota passa a valer a partir do momento em que o cartão é passado na catraca pela primeira vez e deixa de funcionar após completar 24 horas de uso. Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, é reaberta após 6 meses bloqueada. A ponte liga a Avenida do Estado à pista expressa da Marginal Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, na zona norte da capital paulista. A via foi interditada em novembro do ano passado, após 2 incêndios atingirem a favela que ficava localizada embaixo dela. O fogo fez com que cabos de sustentação e parte do concreto derretessem, o que prejudicou a estrutura. As obras de restauração, que custaram R$10 milhões, só tiveram início após a desocupação do terreno, que pertence à prefeitura. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, quer saber por que dependentes químicos não estão cumprindo a jornada diária de tarefas do programa de Braços Abertos na região da Cracolândia, no centro da cidade. Estima-se que 70 pessoas não estejam trabalhando nem 1 hora por dia no programa. Desde que o programa começou em janeiro, 31 pessoas teriam desistido. Mas, segundo a Prefeitura, 399 usuários de drogas continuam recebendo o benefício, embora só 318 permaneçam trabalhando. A Prefeitura paga R$ 15 por dia pela jornada de 4 horas de trabalho, na varrição das ruas ou em serviços de jardinagem. Oferece também hospedagem num hotel da região e 3 refeições por dia, além de tratamento médico e psicológico. O prefeito Fernando Haddad negou hoje que haja a intenção de desligar do programa aqueles que abandonaram o trabalho. Segundo o prefeito, são 70 pessoas, mas admitiu que a situação delas será analisada. O que se pediu na última reunião é que fosse feita uma avaliação médica desses, especificamente, é feito acompanhamento médico de todos, mas a nossa preocupação com esses é um pouco maior, para saber o que de fato está acontecendo. Se não estão participando das frentes de trabalho por razões de saúde, o que é uma questão, se não estão operando na frente de trabalho, mas estão alojados, ou se estão com práticas que não são condizentes com o programa. A exclusão dos que não estão cumprindo as regras do programa abriria vagas para dependentes químicos que permanecem nas ruas da Cracolândia. Ainda estão no local as grades que na semana passada foram usadas para tentar delimitar o espaço para o consumo de drogas e desobstruir as calçadas. O cercado permanece, só que numa área menor.
e sem ninguém dentro. Homens da Guarda Civil Metropolitana se mantêm por perto. Há 24 dias para a abertura do Mundial da FIFA, a presidente Dilma Rousseff garante que os aeroportos brasileiros estão preparados para a Copa e que os brasileiros ficarão orgulhosos. Apesar da declaração da presidente, o governo já reconheceu atrasos nas obras de pelo menos 4 aeroportos. São eles Rio de Janeiro, Fortaleza, Confins e Cuiabá. As obras desses terminais só devem ficar concluídas depois do Mundial. Hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente anunciou 156,1 bilhões de reais para crédito rural. Serão 20 bilhões a mais do que na safra anterior. Porém, as taxas de juros das linhas de financiamento oferecidas aos produtores rurais serão mais altas. Mesmo com o aumento, as taxas continuam sendo vantajosas para os produtores, já que 85% dos recursos contam com juros controlados que são subsidiados pelo governo. Nós sabemos que o agronegócio vai contar com 156 bilhões e 100 milhões de reais. Quero novamente reafirmar, se forem gastos, mais será garantido. Não há nenhum impedimento. No Twitter, o ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, afirmou que não será candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Aécio Neves. A declaração é uma resposta aos rumores que seu nome seria indicado para compor a chapa com Aécio. O ex-governador paulista fez questão de ressaltar que nas eleições de outubro será candidato a uma vaga no Congresso Nacional. O programa Hora do Voto de hoje recebe o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, do PMDB. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, o ex-governador comentou a crise no abastecimento de água na Grande São Paulo. O último reservatório construído na região da Grande São Paulo, eu que construí em 1993. A culpa é dos governos que me sucederam. Eu não tenho parcela de culpa. Sobre a sucessão presidencial, não prevê nenhuma surpresa na posição do PMDB. Eu acredito que o PMDB, em nível nacional, vai acabar mantendo a coligação com a presidente Dilma. Critica a atual política de segurança pública, inclusive em relação aos protestos de rua. Hoje, meia dúzia de gatos pingados vem aqui para a Paulista. A semana passada tinha 12 pessoas protestando e pararam na Avenida Paulista e pararam em São Paulo. Hora do Voto vai ao ar hoje, às 11h30 da noite. Ministério Público Federal denuncia 5 militares pela morte do deputado Rubens Paiva. O general José Antônio Nogueira Belhã e o coronel Rubens Paia Sampaio responderão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Já o coronel Raimundo Ronaldo Campos e os sargentos Jurandir e Jaci Oxendorf e Souza serão incriminados por fraude processual e associação criminosa armada. Rubens Paiva desapareceu em 21 de janeiro de 71. O parlamentar foi morto sob tortura e é um dos mais conhecidos desaparecidos políticos da ditadura brasileira. Foram usados como provas documentos apreendidos na casa do coronel Paulo Malhães, morto em abril. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, manda soltar presos da Operação Lava Jato. Teori Zavascki tomou a decisão ao avaliar o pedido de defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que foi solto nesta tarde. Ele determinou que todos envolvidos entreguem seus passaportes à Justiça e, após soltos, não saiam das cidades onde residem. Para o ministro do STF, a Justiça do Paraná, que toca o processo desde o início da Operação Lava Jato, já deveria ter remetido a ação ao Supremo quando surgiram suspeitas de envolvimento de deputados federais, pois eles têm foro privilegiado e só podem ser investigados no âmbito do STF. Os parlamentares André Vargas, sem partido, Luiz Argolo, do Solidariedade, e Cândido Vacareza, do PT, são suspeitos de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, também detido na operação que apura um esquema de lavagem de 10 bilhões de reais.
China e Vietnã continuam disputa política por território marítimo. Vários cidadãos chineses deixaram o Vietnã devido à violência dos protestos no país. A disputa começou depois que a China instalou uma plataforma de petróleo em águas reivindicadas por autoridades vietnamitas. As tensões na região têm aumentado com incidentes envolvendo barcos dos dois países e só pioraram após manifestações contra a China no Vietnã. Mais de 3.000 cidadãos chineses residentes no Vietnã deixaram o país nos últimos dias devido à violência dos protestos. A China chegou a acusar o Vietnã de conivência com os manifestantes que incendiaram várias fábricas chinesas, taiwanesas e sul-coreanas. A chuva de granizo que atingiu a cidade no fim da tarde de ontem provocou um fenômeno curioso. Camadas de gelo tomam conta de ruas do bairro da Aclimação após a tempestade. Caminhões da prefeitura trabalham na retirada do material. Daniela e William vieram de outro bairro só para ver o gelo que ficou acumulado na entrada do Parque da Aclimação. Ai, maravilhoso, muito diferente. A gente nunca viu aqui em São Paulo, né, assim. Vamos para Bariloche, mas lá estava 40 graus quase. E aqui, gelo. Não era neve, mas sim pedras de granizo que caíram na tarde de ontem e quase 10 horas depois ainda não tinham derretido. Até os carros ainda estavam encalhados no meio de tanto gelo. O granizo interrompeu o tráfego da região do parque e atraiu muitos curiosos. A Aline trouxe até o bebê de 3 meses. O clima tá agradável aqui, né? Tá mais gelada a rua, ficou mais refrescante. E eu que gosto de um frio, vim aproveitar. As crianças se divertiram com guerra de gelo. A farra foi tanta que não deu nem para gravar entrevista. Como o dia amanheceu frio e nublado e o sol demorou a aparecer, a prefeitura resolveu fazer a limpeza antes que o gelo derretesse e trouxe escavadeiras e vários caminhões para ajudar nesse trabalho. Até o meio-dia foram retirados daqui 15 caminhões com 8 toneladas de gelo cada um. A chuva durou cerca de 20 minutos. O temporal deixou toda a cidade em estado de atenção. Muitas pessoas registraram e postaram imagens na internet. Segundo a Climatempo, o granizo não é um fenômeno raro em São Paulo, mas a quantidade que caiu ontem é bem incomum. É uma coisa inédita. Já tinha ocorrido em 94, mas com essa proporção, com essa quantidade, é a primeira vez. O fenômeno acontece quando as nuvens são tão grandes que atingem uma altura onde a temperatura fica abaixo de 0 grau. Assim, as gotas congelam. Não dá para prever com muita antecedência quando o granizo vai cair. Por isso, teve gente que ficou triste com a limpeza da prefeitura. Você tá triste? Por quê? Porque tô levando o gelo embora. Você não queria? Não. Por quê? Porque é legal brincar no gelo. Você já tinha visto tanto gelo? Não. É por isso que é legal. Segundo a subprefeitura da Sé, até o final da tarde foram retiradas pouco mais de 300 toneladas de gelo das vias do bairro. E depois da tempestade de ontem, como nós vimos, a segunda-feira não teve chuva, mas a cidade ficou sob uma forte nebulosidade por causa do vento úmido vindo do oceano. As temperaturas também não subiram muito. A máxima à tarde não passou dos 24 graus. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. A terça-feira será de tempo firme em boa parte do Brasil, inclusive em todo o estado de São Paulo. É que uma grande massa de ar seco de origem polar afasta as condições de chuva. Em toda essa área entre o sul do Brasil, centro-oeste, sudeste e interior do Nordeste, o tempo fica aberto. Já nas faixas leste e norte do Nordeste e em toda a região norte do Brasil, há risco de temporais porque as chuvas estão associadas ao calor. Amanhã a máxima alcança os 32 graus em Manaus, 30 graus em Fortaleza, mas não passa dos 22
em Curitiba. Para o estado de São Paulo, a previsão é de sol forte durante toda a tarde. E como não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar fica baixa. No interior, os índices ficam entre 30% e 40%. A máxima amanhã chega aos 30 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba. Já em Votuporanga, faz 31 graus. E o dia deve amanhecer com névoa em toda a faixa leste, mas o sol aparece ainda pela manhã. A terça-feira começa com apenas 13 graus em São José dos Campos. E durante a tarde faz calor de 26 graus em Sorocaba e 25 no litoral. Aqui na Grande São Paulo não há previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã na capital, mínima de 15 e máxima de 25 graus. E esquenta no meio da semana, máxima de 26 na quarta e de 27 graus na quinta-feira, ainda com tempo firme. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E a Sabesp afirma que a forte chuva de granizo que atingiu São Paulo neste domingo não elevou o nível do sistema Cantareira. A companhia afirmou que não houve registro de chuvas na região do Cantareira. Na capital paulista, ocorreu o contrário. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 7,8 milímetros no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. Na manhã de hoje, segundo a Sabesp, o Cantareira estava com 26,3% da capacidade. Já o Comitê Anticrise, que monitora a seca no reservatório, divulgou que o Cantareira estava com apenas 22,2% da capacidade. A distorção nos números ocorre porque a Sabesp leva em consideração nessa conta também o volume morto. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. É lógico que é uma ótima notícia para a região metropolitana de São Paulo o sistema Cantareira ter retornado, segundo a Sabesp, a 26% da sua capacidade, utilizando a reserva de água subterrânea. Ao mesmo tempo, as autoridades estaduais e federais que lidam com a questão hídrica têm que permanecer alertas, porque o perigo de uma estiagem prolongada é real e, para variar, tem a ver com as mudanças climáticas. Começa com uma das linhas imaginárias que cortam o planeta Terra, o Trópico de Capricórnio, que passa por São Paulo e atravessa para a África, Austrália, dá a volta pelo outro lado da América do Sul e no percurso atinge 11 países com um detalhe da maior importância. Grande parte destas regiões é de desertos, como o do Atacama, no Chile. E isso ocorre por conta de uma combinação perversa entre ventos e incidência dos raios solares. Então, como se explica que a região de São Paulo tenha, pelo contrário, um solo tão fértil? Se explica por uma, vamos dizer, combinação do bem entre ventos e o regime das águas na Amazônia. São chamados rios voadores e funcionam assim. Milhões de litros de água se evaporam por dia na bacia amazônica e pela rota dos ventos, toda essa água, um verdadeiro rio, acaba caindo como chuva no lado brasileiro do Trópico de Capricórnio, principalmente em São Paulo. Ironicamente, é uma das regiões mais carentes do Brasil, a Amazônia, viabilizando uma das áreas mais ricas do planeta, São Paulo. Coisas da natureza. Pois é, como o clima do planeta surpreende a cada dia com as suas inusitadas e inesperadas mudanças, a quantidade de inédita de granizo que caiu ontem em São Paulo talvez seja mais um exemplo. As autoridades e os técnicos têm que buscar outras saídas, outras soluções, além de simplesmente esperar pela estação das chuvas, porque, na verdade, ninguém pode garantir que elas virão no tempo certo. Se você quiser mais informações sobre o assunto, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. A rádio comunitária Itaquera, que fica na zona leste de São Paulo, entrou no ar pela primeira vez quando o estádio da abertura da Copa do Mundo começou a ser construído em 2011. Agora, às vésperas do Mundial, a rádio, que dá voz à comunidade, quer também ganhar o mundo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Itaquera. Bom dia, Grande São Paulo. Está no ar programa Onda Jovem. No ar, Léo Santos, 64 anos, motorista de ônibus aposentado. Trabalhei na Rádio Cumbica, aí eu soube dessa rádio por aqui, aí estava ouvindo em casa, aí sintonizei e falei, eu vou lá falar com esse Paulo Ferraz Simões.
Aí eu cheguei por aqui, falei com o Paulo e ele me aceitou, né? Todas as manhãs é ele quem entra na casa dos moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, pelas ondas do rádio. Eu daqui, você daí na mesma emoção, na mesma sintonia. A programação ele faz na hora. Sônia, também moradora do bairro, é quem atende os telefonemas e anota os pedidos dos ouvintes. Quando tem a internet a gente coloca, quando não tem a gente guarda para outro dia tocar a música que o ouvinte quer. Às vezes ele não sabe o nome da música e canta um pedaço, aí a gente vai atrás e busca para atender a todos. A rádio é assim, aberta para quem quiser participar. Basta ter vínculo com a comunidade. Aqui nós temos aí 33 programas, nós temos mais de 50 pessoas que apresentam esses 33 programas. Não temos discriminação com nenhum segmento, nós temos evangélicos de vários segmentos, nós temos padres, nós temos o presidente, o Ivan, que é o presidente da Associação de Umbanda do Brasil, que tem um programa na rádio. Como é comunitária, a rádio não pode ter publicidade nem lucro. Nós temos alguns patrocinadores, né, que dá a contribuição, né, que paga pelo apoio mensal, e temos os apresentadores, né, que tem um programa aqui, eles dão uma contribuição mensal de R$60. Que é o dinheiro que a gente paga a água, a luz, telefone, internet, Anatel, prefeitura. Foi Paulo quem teve a ideia da rádio. Em 2001, ele entrou com o pedido na Anatel. A autorização só veio mesmo 10 anos depois, em 2011. A estreia coincidiu com o início das obras do estádio do Corinthians, que fica pertinho dali. E agora o assunto na programação é só este, Copa do Mundo. E até eu fui convidada a comentar. Você acha, Fernanda, que a seleção brasileira vai estrear ali? Vai ter mesmo sorte do Corinthians? Não, acho que vai ter mais sorte que o Corinthians. Vai, né? Ah, com certeza. A cobertura da rádio é de aproximadamente 3 quilômetros de raio. Para mostrar que muita gente conhece a rádio aqui, o Rubão, que é locutor de terça a sexta na rádio, veio passear com a gente aqui pelo bairro. É verdade, Rubão, que muita gente conhece? Muita gente conhece aqui na região. Todo mundo aqui, final de semana, então, toca a rádio direto. E essa aqui é um dos comércios aqui que o pessoal não sai da rádio. Não sai da rádio, é ligado direto. Vamos lá? Vamos lá? A mais poderosa do seu rádio, Itaquera FM. O ouvinte liga e peça sua música. Sempre a gente participa do programa dele, do Transmilks, né? O que a senhora gosta mais de lá? Do Rubão, apresentando o programa. Popularidade que só vai crescer com o Mundial. A Rádio Comunitária Itaquera também está na internet e já tem ouvintes até de fora do país. Itaquera é a bola da vez. Hoje não tem para ninguém, é Itaquera. No Brasil e no mundo. Isso aí, agora vamos às notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. O secretário-geral da FIFA visitou o estádio do Corinthians e não se mostrou satisfeito com o que viu. Jerome Valk não se mostrou tão otimista quanto aos membros do comitê organizador após o jogo de ontem na arena de abertura da Copa do Mundo, Celso Cardoso. Não mesmo, Laerte. Ricardo Trade, CEO do comitê organizador, chegou a dizer que o teste de ontem na Arena Corinthians foi um dos melhores que o COL já realizou. Entretanto, via Twitter, Jerome Valk disse que a Arena de São Paulo ainda não precisa, ou melhor, ainda precisa do empenho de todos para garantir a estrutura necessária para a abertura. Ontem, cerca de 36 mil torcedores foram ao estádio para ver o jogo de acordo com o padrão FIFA. Esse é o Expresso da Copa, linha da CPTM que vai funcionar durante o Mundial. Os trens começam a sair 3 horas antes da partida, com espaço de 8 minutos entre eles, passando batido por Brás e Tatuapé, até chegar em menos de 20 minutos à estação batizada com o nome do Clube do Coração. Outra opção de transporte para o Itaquerão é o metrô. Quem tem ingresso para o setor leste desce na Corinthians Itaquera. Arthur Alvim fica mais perto para quem tem entradas para o setor oeste. Tanto quem chega de trem como quem chega de metrô desembarca no mesmo lugar. Da estação, a caminhada é de aproximadamente 800 metros até o Itaquerão. Ao redor do estádio, ruas interditadas num raio de 2 quilômetros mostram que o melhor caminho é mesmo de transporte público. O que é isso daqui? Bem-vindo ao Centro Universo? Exatamente, Por quê? Bem-vindo ao Centro Universo. Porque aqui, a partir de sábado passado, né,
virou o centro do universo. É o centro do futebol, é a abertura da Copa, que pouco importa também. Mas aqui é a casa do Corinthians, é a casa do Esporte Clube Corinthians Paulista. O esquema de transporte funcionou bem também para os deficientes. Você vem de metrô, é rapidinho, aí você espera bastante ali na estação para poder vir com a Atende, que eles deixam aqui na porta. Funcionou legal? Trouxe na porta? Trouxe legal na porta. O problema foi a surpresa na hora de entrar no estádio. O rapaz lá da portaria lá me tirou a força lá, quase quebrou minha cadeira. Né? Eu acho cúmulo isso aí. Frustrado também ficou quem foi ao Itaquerão sem ingresso e tentou achar um cambista na porta do estádio. Desde a meio-dia aqui não achei nada, mano. Nada? Ninguém ofereceu ingresso? Ninguém ofereceu ingresso pra mim, não. E a minha família também, ninguém arrumou nada, mano. Com mais acertos do que erros, este foi o primeiro dia do Itaquerão. Tudo o que foi testado funcionou bem. O transporte, a segurança, a sinalização e a organização na entrada dos torcedores, que pela primeira vez puderam bater no peito orgulhosos por terem finalmente um estádio para chamar de seu. Bom, além do trânsito ruim, o acúmulo de pessoas no acesso para os trens após o jogo foi alvo de reclamação dos torcedores. O tema, inclusive, foi abordado na coletiva dos membros do COL após o jogo de ontem. Para os organizadores, o saldo foi satisfatório. 20 minutos numa saída concentrada do estádio, a gente vai entender isso como um elogio. Né? Se a gente for para outros estádios, já estive em Wembley, não sei quantos de vocês também, numa operação concentrada, a gente demora 40, 45, 50 minutos para conseguir chegar até a estação, porque a gente tem um volume concentrado. Então, foi isso que a gente viu hoje. A gente viu uma circulação concentrada de pessoas, mas fluindo, e isso que é importante. Quando a gente concentrou o fluxo dos torcedores na Corinthians Itaquera, pela praça, alguns às vezes olhavam a movimentação na praça e ficavam um pouco assustados. Eu acho que vai demorar, e se surpreendiam com a fluidez depois das estações. O número de bloqueios que metrô e CPTM aumentou para dar conta desse número de torcedores, uma operação compartilhada. Então, quem passou por ali via, sim, bastante gente, mas via fluir essa circulação de torcedores. Então, a gente caminha agora para os ajustes necessários, acho que é para isso mesmo o teste, mas realmente com uma avaliação muito positiva. Bom, Celso Cardoso, essa partida teste, na sua opinião, ela atingiu o real objetivo, né, que é de se antecipar a possíveis fatos lamentáveis que poderão ocorrer lá no jogo de abertura da Copa do Mundo? Jerome Valk já anunciou que parece que é uma nova partida. Né? Que é um novo teste, porque veja só, claro, por ser teste, obviamente algumas coisas não funcionaram e que deverão funcionar na abertura, devem ser corrigidos. Só que as arquibancadas temporárias, elas não foram utilizadas, porque ainda não está pronto. Então, o Jerome Valk quer um teste com toda a capacidade do estádio. E aí a opção é o jogo do dia 29 contra o Cruzeiro, inicialmente programado para as 22 horas. Ele seria transferido para as 4 da tarde para que possa reproduzir o clima da partida de abertura. Bom, se a torcida corintiana ficou feliz com a Casa Nova, com a apresentação do time, não podemos dizer o mesmo, né, Celso? Não, Laerte, em sua estreia na casa própria, o Corinthians perdeu o jogo e deixou o campo vaiado. Na inauguração oficial da Arena Corinthians, o único gol da partida saiu dos pés de Giovanni Augusto, no comecinho do segundo tempo. Gol da vitória do Figueirense por 1-0 sobre o Timão. Já nos outros jogos envolvendo clubes paulistas, o Santos se deu mal. Perdeu de virada para o Atlético Mineiro na Arena Cuiabá. Já o Palmeiras e o São Paulo venceram fora de casa. No Rio de Janeiro, o São Paulo fez uma boa partida contra o Flamengo e Paulo Henrique Ganso mexeu no placar já aos 22 minutos da primeira etapa. Belo passe de Osvaldo e o camisa 10 bateu no canto de Felipe, 1-0 tricolor. No segundo tempo, Reinaldo cobrou o lateral, Luiz Fabiano conseguiu se livrar da marcação e cruzou para Ganso. Ele errou a primeira tentativa, mas não desperdiçou a segunda. Segundo dele e do time paulista no jogo, e ficou assim, São Paulo 2-0. O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado fora de casa ao vencer o Vitória por 1-0. Marquinhos Gabriel chutou de fora da área e contou com desvio em Nino Paraíba para marcar o único gol da partida. O Palmeiras subiu para a 6ª colocação no campeonato. Na Arena Pantanal, o Santos era o mandante contra o Atlético Mineiro e a equipe da Baixada demorou 37 minutos para mexer no placar. Cícero tocou na saída de Vitor e fez 1-0.
Mas no segundo tempo, apareceu um ex-santista para acabar com a festa do peixe. André, aos 28, deixou tudo igual depois da jogada de Alex Silva pela esquerda, 1-1. E aos 36, ele de novo, agora de bico, marcou o gol da vitória do Galo em Cuiabá, 2-1. O Atlético é o 11º e o Santos o 12º. E o fim de semana foi de decisões no mundo da bola. Tivemos novos campeões na Inglaterra, na Espanha e na Alemanha. Acompanhe. Na decisão da Copa da Alemanha, Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentaram em Berlim. Depois do 0-0 no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação e já no segundo tempo apareceu a estrela do holandês Arjen Robben. 1-0 Bayern. E nos acréscimos, o contra-ataque bávaro funcionou de maneira perfeita e Thomas Müller selou a vitória e o título da equipe de Pep Guardiola, 2-0. Essa foi a terceira conquista do Bayern nesta temporada. O time já havia vencido o Mundial de Clubes e a Bundesliga. Na Terra da Rainha, o Arsenal começou a final da Copa da Inglaterra com sono, muito sono. O Hull City, que não tem nada a ver com isso, aproveitou a sonolência e foi para cima abrindo 2-0 em 8 minutos de partida. Gols de Chester e Davies. Depois do susto, os Gunners acordaram e diminuíram o placar nessa linda cobrança de falta de Santiago Cazorla. No segundo tempo, já na base do desespero, o time de Arsène Wenger conseguiu o gol de empate com o zagueiro Koscielny, 2-2. O empate levou o jogo ao tempo extra e na segunda etapa, os atacantes dos Gunners fizeram uma linda jogada. De Giroud para Ramsey, marcaram o gol do título do Arsenal. O time de Londres não levantava uma taça há 9 anos. Essa foi a 11ª conquista da Copa da Inglaterra pela equipe alvirrubra. E na Espanha, o Barcelona precisava de uma vitória simples para cima do Atlético de Madrid para ficar com o título espanhol. O chileno Alexis Sánchez fez a parte dele. 34 minutos de partida e ele acertou um chutaço no ângulo, sem chance para Courtois. 1-0 Barça. Esse resultado tirava a taça do Atlético, mas no segundo tempo entrou em cena o zagueiro Godin. Ele subiu livre e cabeceou firme para deixar tudo igual. O empate suado permaneceu até o apito do árbitro. Uma conquista histórica do Atlético de Madrid. O último título dos colchoneiros havia sido em 1996, coincidentemente com Diego Simeone, hoje técnico, jogando pela equipe. O Atlético terminou o campeonato com 90 pontos, 3 a mais que Barcelona e Real Madrid. E morreu na noite de ontem o ex-piloto australiano e tricampeão mundial de Fórmula 1, Jack Brabham. Ele tinha 88 anos. A notícia foi divulgada através de um comunicado emitido pela família. Segundo o texto, Brabham faleceu em casa na cidade de Gold Coast, na Austrália. Jack Brabham foi campeão mundial de Fórmula 1 em 59, em 60 e 66. Sendo que em 66 ele foi campeão com a equipe Brabham, fundada por ele. Foi a única vez na história em que um piloto conquistou o título com o próprio carro. Em 1970 ele se aposentou e vendeu a equipe. Bom, por hoje é só, né, Celso? Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Estela, é com você. O governo dos Estados Unidos iniciou hoje um processo contra 5 oficiais do exército chinês. Eles são acusados de roubar segredos norte-americanos para ajudar empresas estatais da China. O procurador-geral Eric Holder, que apresentou o caso na Pensilvânia, disse que esta administração não vai tolerar ações por parte de nenhuma nação que pretenda sabotar empresas americanas e minar a integridade da livre concorrência no funcionamento do mercado. A China responde que a atitude de Washington é hipócrita, já que realiza uma ampla espionagem a nível mundial. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O discurso da mudança é a tônica da campanha eleitoral 2014, quando candidatos se esforçam para convencer o eleitor que aquele que fala é que representa a mudança viável. O nosso convidado é o vereador do PT, Paulo Fiorillo, presidente do Diretório Municipal do PT da capital paulista. Agradeço muito, vereador, estar conosco. Vereador, é incrível, todos os candidatos se apresentam como sendo o candidato da mudança. E aí entra com aquela argumentação, até quem concorre à reeleição, Dilma Rousseff é a candidata da mudança. Isso não confunde o eleitor? Né? Sabe, olha, perfis diferentes, representando correntes de pensamento diferentes,
quem está no governo chegando e dizendo: sou a mudança. Então, mas vamos falar um pouco da Dilma. As pesquisas mostram que as pessoas querem mudança, mas elas não querem mudança possivelmente com outros nomes ou com outros candidatos, querem mudança com a Dilma, que pode apresentar um governo de mudança com continuidade. E o que dá credibilidade é aquilo que foi feito. Eu acho que se a gente olhar o governo do Estado, no caso do Alckmin, ele está há 20 anos, o PSDB está há 20 anos administrando, se a gente for generoso com o PSDB. E ele sempre tem o discurso da mudança, ou do novo, da renovação. É óbvio que também, para o eleitor, chega um momento que isso se desgasta, termina o encanto e é preciso que, de fato, tenha mudança de verdade. E a mudança, Maria Lídia, eu acho que ela se dá com propostas concretas que, de fato, podem mudar a vida do cidadão, do eleitor. Para melhor, né? Sempre para melhor, né? Sempre. Acho que essa é a grande expectativa de quem vai escolher o seu representante. Como é que ele pode mudar minha vida para melhor? O presidente Lula, nessa última entrevista com os blogueiros, né, ele novamente surpreendeu e deu o que falar. Mas eu destaco, na fala do presidente, uma referência que ele fez ao PT. O senhor é presidente do PT, do Diretório Municipal. Ele disse que quando vocês criaram o PT, criaram um partido para ser diferente, para se destacar. Um partido que tivesse um compromisso e não caísse na mesmice dos demais. 30 anos depois, o PT enfrenta problemas difíceis, que inclusive conflitam com a bandeira ética que sempre desfraudou. O PT mudou? Todo mundo muda. O PT amadureceu, cresceu. O PT tem uma concepção de mudança que passa necessariamente por uma reforma política, uma reforma eleitoral, e é isso que o PT vem defendendo. É inadmissível que a gente continue escolhendo os nossos parlamentares da forma como é hoje. Não dá mais para ser dessa forma. O financiamento público precisa ser transformado, alterado. Por isso que o PT tem defendido o financiamento público, tem defendido lista partidária, tem defendido propostas que podem mudar a política brasileira, como o PT fez ao longo desses 30 anos. Mas eu ainda vou querer falar mais da reforma política, mas a minha pergunta eu acho que não veio a resposta para ela. A questão dos problemas que o PT enfrentou, que parece uma distorção com o propósito inicial que foi lembrado agora pelo presidente Lula. Eu entrevistei, inclusive, Gilberto Carvalho, ministro, para o programa Hora do Voto, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: o PT fez muito bem para o governo, mas o governo fez mal para o PT. Foi uma frase muito forte, que de fato deve ser difícil a conciliação da militância e depois do exercício do poder. Eu acho que esse é um problema que o PT enfrenta desde os primeiros governos, não só o governo federal, dos governos municipais, dos governos estaduais. Sim. Que o PT já teve. Normalmente, quando você elege um governante, você coloca os seus melhores quadros no governo e acaba enfraquecendo o PT. Acho que esse é um problema que nós temos que enfrentar permanentemente. Agora, o que nós defendemos, que aí responde a sua questão? O PT tem que ser sempre um partido acima das pessoas, um partido como uma referência para aqueles que querem a mudança, para aqueles que querem um governo voltado para os que mais precisam. Acho que essa é a grande diferença do PT. E você vai ter dificuldade com os indivíduos em todos os lugares, nos partidos, nas igrejas, em todas as esferas da sociedade. O indivíduo, o ser humano, ele é falível. Nós precisamos construir políticas voltadas para instrumentos mais fortes. A ideia é de fortalecer os partidos. Reforma política. O senhor estava falando agora há pouco, né, desse foco que o PT coloca agora, inclusive nos programas de governo, da promoção da reforma política. Mas aí entra a questão. O PT está há 12 anos no poder e com uma base parlamentar que garante a aprovação dos projetos do seu interesse. Por que não houve o empenho para a promoção da reforma política e só agora vem com essa conversa? Então, mas não é verdade que só agora. O PT já propôs reforma política anteriormente. Infelizmente, quando o PT propôs a reforma, a própria bancada petista se dividiu.
Havia aqueles que defendiam uma reforma com financiamento público, lista partidária, com limites de partidos, só que no debate partidário a direção não teve condições de hegemonizar e fazer com que todo mundo votasse. Nós perdemos uma oportunidade histórica. Agora o PT entende que é de novo importante esse debate. Existem movimentos na cidade por uma constituinte exclusiva que faça a reforma política. Mesmo você tendo uma base, e as bases, infelizmente, elas não são sólidas, elas não são únicas, elas têm visões diferentes, interesses diferentes, você precisa aproveitar os momentos. Nós vivemos o ano passado grandes manifestações. A presidenta Dilma disse, é preciso enfrentar essas manifestações com propostas concretas. A reforma é uma delas. A última questão, eu não posso deixar de perguntar, claro. Essa história do medo. Na propaganda eleitoral, nos programas do PT, houve o apelo à questão do medo, se eleger a oposição, um retrocesso em relação às conquistas, aos benefícios sociais do governo do PT nesses anos todos. Ao usar essa tese do medo, o PT não entra numa contradição, usando exatamente aquilo que criticou tanto, que foi usado pelo PSDB quando Lula foi eleito em 2002, e aí a resposta foi a esperança venceu o medo. Agora o PT apela para o medo. A Aécio está dizendo que vocês é que estão com medo. Eu acho que o Aécio tem que colocar a barba de molho, porque assim, na realidade, o programa do PT recoloca para a sociedade aquilo que tem sido as principais conquistas nesses últimos anos. Eu não considero que tenha sido uma propaganda do medo, eu considero que tenha sido uma propaganda para comparar o que poderia ser e o que é. Bom, mas é mais ou menos isso. Vote neles e veja só o que vai te acontecer. O subtexto é esse. Pode ser o subtexto, mas também eu queria fazer aqui uma outra leitura. Vote no PT para continuar crescendo e avançando. A política do PSDB, aliás, os próprios assessores do Aécio têm colocado isso. O salário mínimo está muito alto, nós precisamos fazer esse debate. Será que não é preciso enfrentar a quantidade de empregos reduzindo ou tendo um choque de gestão? Eu acho que é isso que o PT tem que mostrar o tempo todo. Isso deve incomodar muito aqueles que querem, de fato, um choque de gestão, a inflação controlada com o trabalhador pagando um preço. Agradeço muito sua entrevista. Eu é que agradeço o convite, estou à disposição. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Estela. Rússia ordena a retirada de tropas que estavam perto da fronteira com a Ucrânia. Apesar do comunicado russo, tanto a OTAN quanto os Estados Unidos afirmaram que não viram nenhum sinal de mobilização das tropas. Porém, a agência de notícia Reuters registrou vários tanques deixando suas posições nas regiões de Rostov e Belgorod. De acordo com a Rússia, o exército também estaria se retirando da cidade de Briansk. Kiev e seus aliados ocidentais temiam que o governo de Vladimir Putin tentasse alguma investida militar no país a favor dos rebeldes separatistas. Segundo a OTAN, a Rússia mobilizou cerca de 40 mil homens para as áreas perto da fronteira e a tensão só aumentou após a anexação da Crimeia. O novo relatório mostra que mais de 160 mil pessoas já foram mortas na guerra da Síria. O conflito já dura 3 anos. O grupo Observatório Sírio para os Direitos Humanos divulgou hoje novos números sobre as vítimas fatais do conflito entre o governo e rebeldes. De acordo com a ONG, a maior baixa foi dos membros do exército e milícias pró-Assad, cerca de 63 mil. Do lado dos insurgentes, são quase 43 mil mortos. Quanto a civis, pelo menos 54 mil morreram em meio aos conflitos. No entanto, o grupo de monitoramento ressalta que ambos os lados amenizam as perdas e que o número total de mortos pode ultrapassar 200 mil. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. E essas foram nossas principais notícias. Ministro Teori Zavascki, do STF, manda soltar 12 detidos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. A decisão beneficia o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Moradores do Jardim Vila Carrão, na periferia da Zona Leste, sofrem com a falta de médicos na UBS. 6 feridos em explosão de academia no ABC permanecem internados. 2 pessoas morreram no acidente. 10ª edição da Virada Cultural é marcada pela violência. Prefeitura retira toneladas de gelo acumulado nas ruas do bairro da Aclimação após chuva de granizo.
A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias logo mais, o Jornal da Gazeta, edição das 10, com Laerte Vieira e Juliana Verboni. Uma boa noite para você. Daqui a pouco, hein? Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, acompanhe uma entrevista com o ex-governador de São Paulo, Fleury Filho, em Hora do Voto.